Olá pessoal, tudo bom? Se você precisa cruzar várias tabelas, né, no seu dia a dia para fazer os seus PROC-Vs, buscar dados de uma na outra e fazer várias consultas cruzadas, esse recurso aqui vai te ajudar bastante, tá? Então vamos falar hoje aqui de mescla ou join ou junção dentro aqui do Power Query, beleza? Então, o que é isso? Eu preparei essas oito tabelinhas aqui para explicar todo o conceito, tá? A junção, né, que é o nome do recurso, e lá dentro do Power Query o ícone é mescla, tá? O que é? É nada mais do que você conseguir procurar, através de uma coluna-chave, uma ou duas, três colunas-chaves, concatenação de colunas, você conseguir buscar os dados que você quer em outra tabela, né? É muito parecido com o PROC-V, só que o PROC-V você olha, você pega um código, vamos dizer que eu vou pegar o código aqui dessa cidade, procurar nessa tabela e vou conseguir trazer a capital, beleza? Só que eu vou ter que fazer isso, suponhamos que eu tivesse mais colunas aqui, vou ter que fazer coluna a coluna, né? Existe aí, surgiu aí acho que o PROC-X, se não me engano, que ele já faz essa busca de várias colunas, tá? Só que é fórmula, né? E fórmula deixa o seu relatório pesado, faz com que a performance caia, porque quanto mais fórmulas, mais pesado fica, principalmente se essas fórmulas têm interação do usuário. Então isso consome muito ali da tua máquina, do teu relatório, cai bastante a performance, tá? E o legal é que você consegue fazer esse trabalho lá dentro do Power Query e você já trazer o dado pronto aqui para consumo, para visualização, tá? Então, principal conceito, a gente tem a tabela da esquerda, tá? Pensem realmente pensem exatamente assim, tabela da esquerda, tabela da direita. Por isso que eu coloquei aqui esses nomezinhos, ó, tabela da esquerda, tabela da direita. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai procurar as informações dessa tabela nessa tabela, tá? Lá no Power Query é a tabela de cima e a tabela de baixo. A gente já vai entrar lá. Então, quais os tipos de junção que a gente tem? Tem a junção externa, aonde todas as linhas da tabela da esquerda, que é essa daqui, ela busca correspondência na tabela da direita, tá? Aí a gente tem ao contrário, né? E o símbolo é exatamente isso aqui, ó. Né? Você tem um conjunto aqui, né? Até aproveitar aqui, ó, essa parte esse conteúdo, ele faz relação no que você aprendeu lá na escola, na parte de intersecção de conjuntos, ó. Onde você tinha o conjunto A, conjunto B, você tinha lá as fórmulas, você tinha que descobrir se o item contém ou não contém dentro de um conjunto. Então, é aqui, ó. É aqui que você vai estar usando esse conhecimento que você adquiriu lá atrás. Deve ter sido, não sei, na 7ª série, 8ª série, 9º ano, né? Então, com certeza, você perguntou para o professor onde que você ia usar isso. Tá aqui, ó, nesse momento aqui dentro do Excel, tá? Então, a gente tem o externo direito, onde eu estou olhando para essa tabela, buscando os dados nessa, porém, ele garante que todos os que estão aqui na tabela da esquerda estão vindo, então acaba me trazendo essas informações nulas. Aqui ele olhou para todas essas e me trouxe o nulo. Por que isso? Porque aqui, ó, esse código 9, ele não existe aqui, ó. Esse código 4 que está aqui, não existe aqui, então ele me traz como nulo. Aqui na externo direita ele fez ao contrário. Ele pegou aqui o Campo Grande, cadê aqui, ó? Que é o código 6, ele não existe aqui, ó. Ele pegou o Belo Horizonte, código 7, não existe aqui. Por mais que eu procurei dessa tabela, nessa tabela, essa funcionalidade consegue me trazer as informações que não contém na tabela da esquerda. Então, é um recurso extremamente poderoso, porque quem usa muito PROC-V, muitas vezes faz o PROC-V
de uma tabela para outra, da outra para outra, né? Para ver se aqui tem dados que falta aqui e vice-versa. Fica cruzando as tabelas com o PROC vem. O Power Query já consegue te dar isso de bate-pronto, tá? Aqui é o externo completo. Eu trago o que tem relação, beleza? Eu trago o que tem na tabela da esquerda e não tem na tabela da direita, e eu trago também o que tem na tabela da direita e não tem na tabela da esquerda. Então, ela me traz a completa, né? Por isso que o ícone dela aqui são os dois círculos completos, ó. Interior, que é só o que realmente deu cruzamento dessa tabela com essa tabela. Então eu quero saber só o que realmente existe da esquerda para a direita. Interior. Anti-esquerdo, que nada mais é do que essas duas linhas aqui que não existem na tabela da esquerda. Então, o anti-esquerdo é tudo que está na tabela da esquerda e não está na tabela da direita. Já o antidireito, ao contrário, tudo que está na tabela da direita e não está na tabela da esquerda, tá? Então, você vê que são recursos poderosos, porque com essas três funçõezinhas aqui, ó, essas três tipos de junções, eu consigo ter todo mundo que deu cruzamento de dados, todo mundo que está nessa tabela e não está nessa, e todo mundo que está nessa não está nessa. Então, aí eu posso ir melhorando o meu cadastro aqui de dados, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui lá dentro do Power Query. É um recurso bem tranquilo de usar, tá? Ele tem que ter alguns cuidados, né? Tem que ter alguns cuidados, por quê? Principalmente se eu estou na tabela da esquerda e eu tenho dados duplicados aqui na tabela da direita. Se eu tiver o Paraná duas vezes aqui, né? O que acontece aqui? Ele não vai me trazer só uma vez, ele vai expandir o Paraná aqui para duas vezes. Eu não fiz uma simulação, mas nos próximos vídeos eu faço aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, vamos abrir o Power Query. Então, aqui no Power Query a gente tem, eu trouxe aqui para o Power Query a tabela da esquerda, tá? Que é exatamente essa tabela aqui, né? Se você não sabe como trazer a tabela para o Power Query, volta nos vídeos aqui do canal, dá uma olhada lá. Tem os primeiros vídeos, eu faço toda a introdução do como trazer dados para o Power Query, tá? Aqui a gente tem a tabela da direita, beleza? E o que eu fiz aqui, ó? Externa esquerda. Eu fui fazendo tabelas novas, né, para exemplificar, tá? Aonde que fica esse recurso de mescla? Na página inicial, eu tenho aqui mesclar consultas, né, que é fazer a junção de consultas. O normal é você usar a mescla dentro dela mesma. Eu pego aqui a minha tabela da esquerda e faço uma mescla aqui dentro, trago uma coluna adicional aqui dentro dela mesmo. Mas aqui para esse exemplo, eu fiz uma mescla como nova, né, porque a ideia é que você não vá gerando tabelas assim, mas aqui eu fiz justamente para a questão de exemplo, tá? Então, eu vou gerar essa daqui externa esquerda novamente, só para ficar bem claro, e as demais eu vou só explicando. Então, como que eu fiz aqui? Eu vim aqui na minha tabela da esquerda, mesclar consulta como nova. Aí aqui eu tenho a parte de cima, que é a minha tabela da esquerda, né? O que está em cima, pense como tabela da esquerda. Por isso que eu deixei exatamente os nomes aqui, ó. E eu vou olhar onde? Eu vou olhar na minha tabela da direita, tá? Então, a parte de baixo é a tabela da direita, de cima da esquerda. E eu aponto para a coluna que eu tenho relação uma com a outra, ó. Então, a coluna código, coluna código. Aqui, ponto de atenção, as colunas elas têm que estar tipadas do mesmo jeito. Se aqui está como número, aqui tem que estar como número. Se aqui está como texto, aqui tem que estar como texto, tá? Eu posso fazer uma mescla já com duas ou mais colunas. Eu posso olhar o código, segurar o CTRL e olhar o estado. Aí eu vou nessa, seguro
o Ctrl e estado. O Power Query, a junção aqui, ela já vai fazer um concatenado. Então isso já elimina assim, uma infinidade de concatenação que você normalmente faz nos seus relatórios, né? E concatenação ela pesa muito lá dentro do teu relatório, da sua base de dados, né? Pensa aqui que você tinha um costume um conhecimento que você fazia praticamente o tratamento, a preparação da sua tabela lá dentro do Excel, com fórmulas, fazendo PROC-V, fazendo concatenação, fazendo um index match, fazendo um cont. O Power Query ele vem para eliminar assim drasticamente o volume de fórmulas das tuas bases, tá? Porque você vai tratar os seus dados e vai carregar esse dado ou já vai deixar uma tabela dinâmica pronta para você consumir. Então, isso aumenta muito a performance. Tá? Eu já peguei relatórios que não usavam Power Query, que eram com fórmulas, e você transforma ele para Power Query, passa a usar o Power Query dentro dele, relatórios de 50 MB que você cai ele para 3 MB, 5 MB. E assim, muito fluido mesmo. Tá? Aqui vamos fazer um por um só para ficar claro. Só o código por código. Tá? Então, ponto de atenção precisa ter a mesma informação, mesma tipagem, mesmo tipo de dado. Tá? E aqui embaixo, ó, que eu escolho qual tipo de junção que eu vou usar. Externa esquerda, externa direita, completa, interna, anti-esquerda, anti-direita. Tá? Então, o nosso primeiro caso é externa esquerda, onde eu estou pegando tudo que existe nessa tabela e checando nessa daqui. O que não existe, que no caso aqui é o Amazonas e o Rio Grande do Sul, né, que ela não existe aqui, por isso que eu quis deixar tabelinhas pequenininhas que a gente consegue já ver de cara aqui, né, o que está acontecendo. Ela vai me trazer a informação como null, tá? Ela vai continuar existindo a linha na minha tabela final, só que vai trazer a informação como null, como estava lá carregado no Excel. E aqui ele me aponta aqui, ó, que eu encontrei 4 relações de 6 linhas na tabela. Então, eu tenho 6 linhas aqui, onde eu consegui achar 4 aqui, ó, né? O ideal é que sempre que nessa tipo de junção, você ache 100%, 6 de 6, né? Aqui você também já consegue detectar se o dado está duplicando. Às vezes você vai ter aqui, você sabe que a tua tabela tem 6 linhas e o Paraná lá está repetido. Ele vai aparecer, vai duplicar, vai te mostrar uma quantidade maior aqui, tá? Fiz a seleção de colunas, fiz o tipo de junção que eu vou fazer, dou um OK. Ele me criou uma tabela nova aqui, onde ele me traz uma coluna, tá? Onde eu vou expandir isso daqui, ó. Aí eu consigo selecionar quais colunas eu quero expandir. A coluna código estado eu já tenho. O que eu quero trazer? Eu quero trazer a capital. Tá? Eu desmarco essa opção, porque senão ele vai ficar assim, ó, tabela direita ponto capital. Então eu desmarco essa opção para ele não usar o prefixo tabela direita. Tem momentos que é interessante usar o prefixo, tá? Quando é navegação web, que você precisa meio que rastrear pelo nome da coluna, é interessante, tá? Então, dou um OK. Ele vai me trazer aqui as capitais de cada estado e trouxe lá o null aonde ele não achou. É exatamente como eu fiz aqui, ó. Então, nas outras tabelinhas aqui, ó, o que eu fiz? No momento aqui da mescla, eu só mudei o tipo de junção que eu queria, ó. Aqui nesse caso eu peguei externa direita. Olha que interessante esse caso. Aqui, ó, ele me trouxe, ele já reconheceu uma linha como null, né? Só que quando eu expando, ele me mostra, ó, quando eu clico aqui do lado da tabelinha, ó, ele me mostra aqui que achou aqui embaixo, ó, bonitinho. Deixa eu dar um Ctrl Shift mais aqui. Não sei por que não está funcionando meu Ctrl Shift mais. E aqui nessa daqui, ó, por mais que ele está trazendo uma linha só, ele me mostra internamente que ele tem 2 linhas. Então, quando eu expando, ele expande 2 linhas, ó, tá? Externa completa, também, ó.
Ele mostrou uma linha aqui, e quando eu expando, duas linhas, e me traz o nu aqui, ó. Mesma coisa também. A única coisa que eu mudei foi o tipo de junção aqui que eu pedi para ele fazer, ó. Tá? Interna também, mesma coisa, ó. Onde ele me traz só o que existe relação entre uma com a outra, tá? Deixa eu fazer deixa eu excluir isso aqui, que não precisa. Deixa eu fazer uma junção aqui dentro que é o normal, né? Eu não vou ficar gerando tabelas normalmente. Deixa eu fazer uma junção dentro da própria tabela. O que acontece? Como eu estou editando essa tabela, para baixo tudo se quebra, tá? Tudo perde referência. Na tabela da direita, beleza. Vou fazer externa aqui, ok. Ele traz a coluna aqui dentro mesmo, tá vendo? Aí eu posso expandir. Isso é o normal de você fazer dentro da própria tabela, né? Para você não ficar gerando tabelas novas, tá? Então, isso aqui é o normal. Aqui eu fiz abrindo novas tabelas, como novas consultas, para exemplificar. É mais fácil de carregar ali no Excel, tá? Vamos tirar aqui. Tira, ele já volta tudo funcionar. Então, feito aqui. Deixa eu ver se a gente consegue simular aqui, ó. Vou duplicar. Ele não vai porque ele tem coisa para cima, mas eu trago um exemplo, né? Onde a gente vai fazer essa relação e vai achar dados duplicados. É umas coisas que você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem valores, né? Quando você está trabalhando com valores. Imagina que aqui tivesse um valor de, sei lá, 1 milhão de faturamento, 2 milhões de faturamento, e esse cara tivesse duplicado. Deixa eu pôr ele abaixo aqui, vamos ver se aqui abaixo ele vai aceitar. Ó, então aqui abaixo ele aceitou. Deixa eu dar um atualizar nessa daqui, ó. Então o que acontece? Eu tenho uma vez aqui, só que como ele tem duas vezes aqui dentro da tabela, ó, ele duplica a linha. Então é algo que realmente você tem que tomar cuidado, né, para não ter dados duplicados dentro da sua tabela de referência da direita, né? Porque imagine que você tivesse um valor aqui de 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Aqui, no caso, se você fosse fazer a soma da população, ó, você estaria duplicando o valor da população aqui do estado do Paraná. Então, tem que tomar cuidado, né? O normal é você pegar e dar um remover duplicados na tabela da esquerda. Normalmente, a tabela da esquerda vai ser uma tabela de cliente, uma tabela de produto, uma tabela de cidade. Vai ser uma dimensão de apoio dentro dos teus relatórios, tá? Então, é interessante você ter esse cuidado aí na hora de trabalhar com dado, tá? Vamos tirar aqui, deixar bonitinho, rodamos de novo, ó, já vai sumir lá, show de bola. Então, assim, galera, junção. Existem outros dois tipos de junção, vou preparar mais um vídeo, que é a junção difusa e a junção completa cruzada, se eu não me engano. Então, são duas junções bem poderosas, também bem legais. Imagina que você está precisando bater uma relação de cidades, né, que você puxa lá que várias pessoas digitam com uma relação de cidades oficial do IBGE. Ora o cara escreve com acento, sem acento, cada um escreve de um jeito, né? Com espaço, sem espaço. E a junção, a difusa, consegue buscar isso, tá? Então, se inscreve, se você não inscreve no canal, se inscreve, que eu vou soltar esse vídeo essa semana ainda pra gente aprofundar esse conhecimento nas junções, beleza? Valeu!